Boa noite, estamos ao vivo, mais uma live aqui no Advogando Marcas e Patentes. Hoje uma live com um convidado especial, vamos falar sobre as patentes no Brasil e nos Estados Unidos. O Antônio Caiado vai participar hoje com a gente. O Antônio Caiado é examinador de patentes lá nos Estados Unidos, no USPTO, que é o INPI americano. Então logo mais ele vai estar entrando aí para falar pra gente aí como é que funciona a proteção de patente lá fora e o que a gente pode aproveitar aqui para o Brasil. Aí, Antônio Caiado já entrou aqui com a gente, seja bem-vindo. Douglas, seja bem-vindo, Douglas. Bom, já está pedindo aqui para participar. Aproveitando aqui, vou mandando uns convites também. Alô, boa noite. Boa noite. Tudo bom, Antônio? Como é que vai? Estamos aqui mais um dia terminado com patentes. Trabalhando. Vamos lá, começa mais uma live. Estou mandando aqui uns convites só. Um instante. E você está em qual estado do Brasil? Eu estou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Está no sul. Uhum. E nos Estados Unidos, onde é que tu mora aí? No Texas, em Dallas. Texas, Dallas. A USPTO tem 5 escritórios nos Estados Unidos. Na verdade, começou em 2008 a abrir novo. Antigamente era só em Washington. Aí depois eles começaram a regionalizar baseado no que cada região tem de inovação. Eu vinha para Dallas, mas tem 5 escritórios hoje no país. Tem um na Virgínia, e um em Detroit, tem um em São José, na Califórnia, aqui em Dallas, e um em Denver, no Colorado. Que legal. E eles fazem esse mapeamento de fazer um escritório no lugar que tem mais inovação, onde tem mais depositantes. Na verdade, eles tentaram, eles chamam de outreach, eles tentaram ir aproximar dos inventors, aproximar mais das pessoas, para expandir. Não sei se você sabe, a gente também tem uma taxa no consulado no Rio de Janeiro, que representa a USPTO no Brasil, na Argentina, no Uruguai e Paraguai e Chile. Tem um outro no Peru que faz América Central para cima. Mas tem um representante do USPTO dentro do consulado do Rio de Janeiro, que o trabalho dele, na verdade, é praticamente falar para vocês o que é o escritório e ajudar vocês a entender o que o escritório faz. Mas quase ninguém nem sabe que existe. Que legal! Que legal! O USPTO tem Atashi em todo mundo. Praticamente tem eles dividem o mundo em regiões e tem vários Atashis nas embaixadas, no consulado, para representar o escritório. Esses são cargos praticamente quase que políticos, porque são 3 anos que a pessoa fica. Pode renovar, mas a maioria deles ficam 3 anos e voltam. Eu sou do USPTO e eu sou funcionário de carreira já. Já passei todo o meu tempo e agora já sou... Só espero aposentar praticamente. Eu sou funcionário de carreira. Que legal. O pessoal que está entrando aí agora, se contextualizar, o Antônio é examinador de patentes lá nos Estados Unidos, no USPTO. O USPTO é os Estados Unidos, é o INPI dos Estados Unidos. Então, assim como tem aqui no Patente de Proteção Nacional, se tem lá fora também. Então, uma coisa também que muita gente não entende do USPTO é que a gente praticamente é uma agência americana que move a economia. A importância nossa dentro do país para manter o país é enorme. E a gente é uma agência que é auto-independente, sobrevive com os próprios fundos que a gente arrecada. Quando vocês veem na notícia que o governo americano vai fechar, o USPTO nunca fecha, porque a gente vive dos FIIs, das taxas que a gente coleta. E a gente praticamente é taxado diretamente com a livraria do Congresso, porque todos os trabalhos que a gente faz fica na livraria do Congresso. Então, o dinheiro que a gente arrecada vai para eles, para a livraria do Congresso, mas retorna para o USPTO. E por isso que o escritório nos Estados Unidos é muito mais forte do que o NPI no Brasil. Sim, o valor retorna integralmente. É realmente rico e
se vê toda a história, o USPTO nasceu lá atrás, porque antigamente quem fazia as examinações de patente eram os presidentes americanos, até Lincoln. Então, quando ele veio, ele foi o último presidente a ser examinador, foi quando começou o escritório. E hoje tem mais de 9 mil examinadores e o USPTO tem mais de 13 mil empregados. Caramba! E qual foi o presidente que criou o USPTO, então? Eu não escutei sua pergunta. Qual foi o presidente que criou o USPTO? O Lincoln. Foi o Lincoln que criou o USPTO. Ele que quando tirou praticamente antes eram os presidentes até ele. E ele começa o USPTO. Que legal. Tira o dado do presidente e passa para uma agência. Que legal. Que bacana. Bom, então vamos lá aqui fazer algumas perguntas aqui para o Antônio sobre a história dele, a carreira dele. Bom, Antônio, conta um pouco para a gente aí como é que foi parar nos Estados Unidos. Tem também histórias emocionantes aí que tu viveu através do país. Sim, a maioria das pessoas me conhece mais pela minha carreira militar, porque eu sou militar hoje da reserva, mas eu vim para os Estados Unidos em 2005 para estudar inglês. Eu terminei ciência da computação no Brasil, vim para cá para estudar inglês e aqui fiquei. Em 2009 me tornei militar, fiz várias missões fora do país. Até hoje sou militar, sou parte da reserva ativa. Então, militar hoje para mim é como meu hobby e o USPTO é meu trabalho. Eu trabalho todos os dias. É um trabalho que foi um sonho que eu saí do estado de Goiás, que fui criado praticamente com uma realidade totalmente diferente que eu tenho hoje. Eu nunca sonhava chegar onde cheguei, mas sempre lutei, porque eu sempre quis uma vida melhor. Comecei a trabalhar desde criança em Goiás e o que meus pais me deu e me incentivou sempre foi educação. Para você ter uma ideia, para mim voltar a trabalhar com computação nos Estados Unidos levou 10 anos, mas eu nunca desisti dessa ideia de voltar a trabalhar com ciência da computação. Aqui eu pude fazer mestrado na área, fiz mestrado em engenharia de segurança, hoje eu faço PhD em ciência da computação. E uma coisa que me sempre retratava, eu lembro desde criança, quando eu começava a ouvir que pessoas trabalhavam de casa, e hoje para mim é uma realidade, porque eu trabalho da minha casa desde 2019, eu não vou no meu escritório, eu fico só em casa. Eu praticamente não vejo meu chefe desde 2018. Falo com ele uma vez a cada 2 semanas, às vezes passo até um mês sem falar. Mas realmente hoje eu trabalho dentro da minha casa, tenho a maior flexibilidade do mundo. E é tudo aquilo que eu sonhava em ter um dia, mas nunca pensei que ia ser de tanta abrangência assim. Aí você diz como que um brasileiro consegue entrar no USPTO. Então, quando eu me envolvi com patentes sem saber o que era patentes. Eu, como cientista de computação, trabalhava com o Citigroup, fazendo automação de internet pelo mundo, por banco. E comecei em 2017, 2016, eu comecei a me aplicar porque eu resolvi entrar para o governo. Então, eu comecei a me aplicar para posições de cientista da computação. E uma das que me chamou foi do USPTO. Então, eu troquei a vida de trabalhar em empresa privada para trabalhar para o governo. Nessa seleção, foi 700 pessoas, candidatou para 25 vagas. E dos 25, eu fui um deles, foi um dos que foi escolhido, ou vou dizer que concorreu às vagas e Caramba! Dos 25, 15 terminou, porque no USPTO você vai para uma academia por 6 meses, que praticamente você aprende tudo, porque toda a parte jurídica do USPTO é baseada no Código 35 dos Estados Unidos. Então a gente vai por 6 meses, aprende. Então, dos 25, 15 terminou a academia, depois a gente tem mais um ano de provação. Esse 1 ano de provação a gente terminou com 11 pessoas e eu ainda estou lá vivo, já faz 4 anos. E no USPTO, você tem, como vocês sabem, patente é algo que envolve tecnologia jurídica. Minha parte de patente, banco de dados, trabalho com uma das partes que envolve a vida de todas as pessoas. E eu vi uma das suas perguntas e depois eu vou responder. Para mim, patente está envolvida na vida de todo mundo hoje. O meu trabalho é defender a sociedade para que as empresas não tenham monopólio, mas ao mesmo tempo fazer de uma forma que a ciência continue promovendo, para que não pare. Então, é algo que eu defendo a sociedade e ao mesmo tempo
eu consigo fazer com que a ciência vai se promovendo. E com isso, eu tenho que fazer decisões que são decisões que envolvem muito dinheiro de empresas e outras decisões que envolvem muito sentimento de pessoas, que você tem pessoas que têm um sonho e você está ali no meio entre os dois lugares e você tem que tomar a decisão, porque praticamente você vai dizer e você vai o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para a tecnologia, para a ciência e o que é a sua decisão para que os dois caminhem junto. Que legal, que legal. Pô, que aula que o Antônio deu agora pra gente. Imagina essa questão aí de... Primeiro, a questão de que não é só uma questão jurídica, né? A maioria do pessoal que nos acompanha aqui são advogados, pelo menos que me seguem na página, são pessoas ligadas ao mundo jurídico. E patente, na verdade, envolve muito questão técnica também. Então, não necessariamente uma vinculação com lei. Eu diria, um bom advogado de patente nos Estados Unidos ganha muito dinheiro, porque você não é só advogado, você tem que saber uma área técnica muito bem. Uhum. Advogados de patentes são raros, mas ganham muito bem, não só nos Estados Unidos, como na Alemanha, na Coreia do Sul, onde está a Samsung, onde estão essas empresas tecnológicas mais grandes. E eu diria para você, um advogado de patente, o ex-presidente nosso, que ele tem uma empresa de advocacia, se você vê o valor que a empresa dele arrecada anualmente com patente, você não vai acreditar. Mas é coisa de milhão. Uhum. É coisa imagino, porque o salário dele é de 1 milhão por ano, que é o que ele ganha. Como está dizendo agora, é o monopólio de um produto que vai ser lançado com exclusividade ou não, monopólio de um celular, de um carro, de um medicamento. Imagina, vender para o mundo inteiro exclusivamente um medicamento ou não vender. O valor que o advogado cobra é irrelevante em relação ao valor que ele agrega sobre o trabalho dele. Essa é a verdade e o advogado que é bom, que tem bom senso e sabe, não adianta você querer pensar que você vai enganar um examinador. Nosso examinador é como a gente é como alguém que vai pesquisar e vai defender em nome do governo, como um burocrata ou como um promotor, praticamente, que é um caso. E os bons advogados, eles trabalham com você. Porque como eu leio uma patente, eu sei se ela vai ser aprovada na primeira vez que eu pesquisar e trabalhar, na primeira carta que eu mandar de volta para ele, eu sei o futuro, se vai ter futuro ou se não vai ter. E quando você trabalha com advogados que são inteligentes, que trabalham junto com você, que tem jogo, que tem negociação, as coisas fluem muito mais rápido. Eu trabalho muito com Microsoft Estados Unidos, eles praticamente falam, se você tem qualquer coisa, propõe para a gente. Eles são sempre abertos para negociar. Mas às vezes eu vou trabalhar com a Microsoft em Israel, eles já é totalmente o contrário. Eles fazem de tudo para poder apelar. E o processo de patente nos Estados Unidos, praticamente a primeira instância seria eu, a segunda instância saiu para uma corte que é interna do USPTO, e depois, se você continuar apelando, continuar negando, para você continuar tentando, vai para uma corte federal, que vai para um juiz federal, que ele vai decidir. Então, eu sou a primeira instância, ele vai para a segunda, que é ainda interno, e se ele continuar apelando, ele vai para a terceira instância, que seria um juiz federal. Mas e isso é um processo que leva muito dinheiro e muito tempo. Então, os advogados negociam para resolver tudo mais em nível mais baixo, eu diria. Eu acredito. E até essa questão, uma coisa que eu até não tenho para a gente conversar, de como é que os Estados Unidos fazem se aproveitar dos escritórios estrangeiros. Pelo jeito, então, você já tem uma relação no exame de Israel, no exame de outros países. Então, tem o que a gente chama, inclusive o Brasil tem, que chama de 5IP Office. Foi praticamente uma reunião de 5 países, o Brasil faz parte, eles criaram o que chamam de CPC. Foi a primeira coisa que eles criaram, praticamente começaram a classificar todas as patentes. E quando você fala de PTC, que é Patent Trade, em português eu nem sei falar, mas não é que a gente aproveita. Se você quer chegar nos Estados Unidos, você pode aplicar no Brasil, mas você tem um prazo para entrar com a sua aplicação nos Estados Unidos. O que muita gente faz. Essa semana mesmo, os últimos 3 casos que eu trabalhei foi de PTC. Um veio do Japão,
Esse último de hoje veio da China e um veio da Alemanha. Então, se você entrou, você pode entrar no Brasil, aplicou no MPI. Você tem 1 ano de prazo do dia que você aplicou para poder entrar nos Estados Unidos. Mas quando você vai aplicar, você vai, o que eles chamam de WIPO, você vai ter que demarcar os Estados Unidos como um dos candidatos que você vai aplicar no futuro. Sim, a gente lá no escritório até prefere ter o exame nos Estados Unidos e trazer para o Brasil, porque a gente sabe que o exame nos Estados Unidos ele tende a ser mais rápido, um examinador com um exame com mais credibilidade, né? Não querendo desmerecer o INPI aqui, mas por evidente, a maior potência do mundo julgando patentes. Eu diria para você, eu olho, agora mesmo eu estava vendo aqui alguns, quando você fala de aproveitar a examinação, tem alguns escritórios do mundo que eu confio mais, me dá mais chance de aproveitar coisas. Eu diria que Coreia do Sul é um dos melhores, Taiwan, que você pode ver, mas Holanda às vezes depende. A Europa já está bem melhor que antes, mas eu nunca peguei um do Brasil, não posso falar. Brasil, a gente recebe muito pouco. Eu já trabalhei patentes, eu já vi patentes brasileiros, de brasileiros, mas não que foi aplicado do Brasil para cá. Não sei se é pelo custo ou pela falta de informação. Mas eu diria que a gente não pode ir pelo que a gente vê do outro. Quando você examina uma patente, no meu caso, eu tenho que tentar entender o que é a invenção e tentar pegar o que é o coração da invenção, vou dizer isso. O que é o core da invenção, o que realmente é a diferença. Porque de 300 páginas, de 1000 páginas, você vai tirar uma coisa, um parágrafo que vai estar realmente o que diferencia aquilo de tudo. E aquilo que vai ser a base da patente. Tecnologia é muito difícil. E dos 2 últimos anos, no governo do Trump, com o diretor anterior que a gente teve, muita coisa mudou para melhor para o lado do aplicante. Mas a gente tem mais trabalho como funcionário, mas fizeram muitas mudanças que facilitou mais a vida do aplicante. A gente só para você ter uma ideia, a gente recebe mais ou menos 500 mil pedidos de patente por ano. A gente está, na parte de tecnologia, a gente está praticamente 3 anos atrás. Então, se aplicou, demora 3 anos para o caso chegar na minha mão. Caramba! Pô, é muita invenção chegando. Então, e outra coisa, reter examinador de patente é algo que é muito difícil, porque o trabalho requer muito conhecimento em áreas específicas e muita gente não gosta. Eu gosto muito de pesquisar, então muita gente vem e vai embora, eles não querem ficar. Porque é um trabalho que você tem que ler muito, você tem que escrever muito, você tem que pensar muito. E você tem que fazer isso rápido. Então, mesmo pagando não ruim, que o funcionário do SPTO hoje, dentro do governo, eu acredito que são os que têm os maiores salários de todas as agências, mesmo pagando bem separado de todas as agências, e o SPTO é a única agência que tem um plano de carreira que você praticamente chega do início ao fim de funcionário público federal em tempo recorde. A gente consegue chegar a 10, 15 e praticamente 10 anos de carreira. Seria o último topo de carreira do governo americano. Com esse teto, você chega ao teto máximo que você pode ganhar como funcionário federal nos Estados Unidos, que hoje seria $171 mil por ano. Então, mesmo tendo tudo isso, ainda é muito difícil de você ter examinadores. A gente precisa de mais examinadores. Então, na parte de tecnologia, é muito escasso, porque é muito difícil reter pessoas. Então, a gente está praticamente 3 anos atrás das pessoas. Entendi. Então, o problema, no caso, não é nem falta de vaga, é falta realmente de interessados. De pessoas para poder fazer o trabalho. Esse é o grande problema hoje. Caramba. Pô, e tu disseste uma coisa, até vou pegar um gancho, que tu disseste uma coisa que eu achei incrível, falando da responsabilidade do examinador. Porque, de um lado, ele pode estar jogando água abaixo todo um sonho de uma empresa, de uma pessoa que anos estudou para desenvolver um novo produto, uma nova tecnologia.
por outro lado, tu não pode conceder um monopólio que é injusto. Um monopólio de uma patente que a pessoa não tem direito a essa patente, porque não alcança requisitos de patente. Daí, com base nisso, até aproveitando para o público que nos assiste, o quanto tu orienta que um advogado, um procurador oriente as pessoas, eduque as pessoas nesse sentido? Então, primeiro que antes de você aplicar, antes de você começar a sua ideia, se você quer realmente, se você tem uma ideia, a primeira coisa que eu diria para você, quando você começar a colocar coisas em papel, tenha muito cuidado em publicar isso. Porque você pode estar jogando contra você mesmo, eu diria isso. Porque muitos universitários, muita gente de universidades, eles às vezes faz teses e depois quer patentear algo que eles já publicam. Mestrado, doutorado. Então, se você tem uma ideia que realmente vai dar alguma coisa, antes de você publicar, nos Estados Unidos a gente tem uma aplicação que não é a aplicação que você já vai pedir a patente. É como se fosse uma pré-aplicação. Você desenhou em um papel, fez um primeiro escrito lá, você entrou nos Estados Unidos, você tem 2 anos, você falou, ó, essa é a minha ideia. Você tem 2 anos para poder colocar a aplicação, não a verdadeira, a aplicação que vai valer. Então, se você tem vontade de fazer nos Estados Unidos, eu reteria todo o meu conhecimento para mim, não soltaria em jornais e nada, porque tudo isso vai ser usado como prior art, como a gente chama de art, é tudo que você referência, contra você mesmo. Então, guarde. E depois, eu falo para você como brasileiro, porque eu vejo muitos desses casos que acontecem com os chineses, com os asiáticos, que eles tentam trazer coisas para a gente, mas quando a gente vai olhar, já está publicado no I3I, já está publicado em jornais científicos, então... Sim, foi um ano atrás, já anulou a patente. Já anulou a patente dele. Porém, nos Estados Unidos, se você faz essa pré-aplicação, você garante que você vai poder entrar. Outra coisa que como brasileiro, dando dica para brasileiro, se você tem uma ideia que se você realmente acredita nela, eu vejo que muitos brasileiros perdem oportunidades, provavelmente na área tecnológica, que eu vejo muitos de outros países entrando aqui, como eu disse, esses últimos 3 casos meus foi tudo de fora. Se você tem ideia, tem várias empresas americanas que investem em você. Você apresenta a ideia para eles, eles investem na sua ideia. Se eles verem que realmente tem futuro, que eles também vai fazer uma pesquisa e saber se tem futuro, eles vão investir em você. É muito caro uma patente. Hoje, para você conseguir uma patente nos Estados Unidos, a média de custo é $50 mil. Caramba! Então, é muito caro. $50 mil é $250 mil para você obter uma patente. Eu sei que é muito caro, mas quando você se destaca, se a sua ideia realmente vale dinheiro, as empresas grandes vão comprar você. É isso que as empresas americanas fazem. É isso que a Microsoft faz, é isso que a Amazon faz, é isso que o Google faz. Quando eles veem alguém que ameaça para eles, eles vão lá e compram. Vai lá e compra. Com direito de patente. Das patentes já aplicadas. E se sua ideia realmente, mesmo se eu já fiz patentes da Microsoft que eles comprou companhias que a patente foi negada. Que foi o meu primeiro caso que foi para a corte de apelação, que a corte me afirmou e eles realmente comprou a companhia, comprou a ideia e eles não ganharam patente. Mas criou aquela companhia, ganhou dinheiro. Ideia dele. Então, o inventor mesmo saiu no lucro. Mas eu diria que se você tem uma ideia, primeiro organiza toda a sua ideia e se você quer patente, aplica e depois que você formalizar tudo, você manda a sua aplicação requerendo a patente. A gente fala de escopo, porque a gente não limita. Quando você começa a ideia, você aplicou, você tem praticamente 2 anos de prazo para poder entrar com a aplicação. Então aquilo vai te dar o direito e vai te dar a data da data que você aplicou a primeira vez. E patentes nos Estados Unidos são válidas patentes de tecnologias. Tem patentes de plantas, porque patente tem de tudo. Patente normal são 20 anos. Só tem 20 anos para explorar o mercado americano. Patentes de algumas plantas são só 15 anos. Mas a maioria das patentes são 20 anos. E 20 anos explorando o mercado é muito tempo. Apesar que patentes tecnológicas
na minha área, eu diria que vale muito dinheiro nos seus primeiros 5 anos de vida. Uhum. E quando a gente fala de patentes tecnológicas, você vê a empresa que mais tem patentes no mundo, é a IBM. A IBM, eles é a empresa que tem mais patentes em todo o mundo, dentro dos Estados Unidos. E quando você olha, as empresas de tecnologia são as que mais têm patentes. E patentes que mais têm valores hoje no mundo é patentes tecnológicas e patentes de medicamentos. Medicamento nem se fala, que o medicamento vale muito dinheiro. Uhum. Eu não, outra vez, eu nunca entrei muito em detalhe com o Brasil. Quando eu falo para você, a gente tem o acordo com 5 países, o Brasil, em termos de organização, está muito bem. O INPI é um dos primeiros, quando a gente fala do CPC, que é a forma de classificar as patentes, o INPI é um dos, se comparando com os Estados Unidos, o Brasil está na frente. Com a parte de Uhum. classificação, de organização, vocês estão na frente. E eu não vejo por que os brasileiros, as empresas brasileiras não tomam advantage, não tomam proveito disso para poder melhorar a vida da empresa e a rentabilidade da empresa. Eu acho que é muita falta de cultura aqui. A gente não tem, o brasileiro não tem esse valor. Até é uma coisa que eu havia separado para conversar contigo, porque o americano ele tem essa questão da inovação, de competitividade no mercado, de lançar um produto novo. E o brasileiro, eu sinto sim que, especialmente falando com clientes, falando com o mercado em geral, não tem essa questão de realmente inventar alguma coisa e competir. Parece que tudo é muito gasto, muito custo, muita energia. Então ele prefere seguir um padrão de mercado e o que acontece? Às vezes isso nacionalmente serve, mas você vai competir com empresas estrangeiras, fica para trás. Não tem como competir, imagina, com essa capacidade dos Estados Unidos, esse valor que é dado no país para patente, nos Estados Unidos, no caso. A patente é o que rege a economia americana, como eu disse antes. E o Brasil, eu diria para você, por que as empresas brasileiras não dão muito valor para patente? É porque patente no Brasil não tem valor. E não tem valor porque não tem ninguém que faz que vai fazer enforcement, ou que vai atrás de quem vai fazer infringement, quem vai sair fora das regras e punir eles. Mas os empresários, o que vocês, como advogados, você tem que vender para os empresários, que as patentes deles, eles não vão ganhar dinheiro no Brasil. Eles vão ganhar dinheiro fora do Brasil. Porque no Brasil, se tiver a cultura de pirataria, eles não vão ganhar dinheiro. Uhum. Essa é uma das formas que eu falo com muita gente em vários lugares que me chamam para falar. O Brasil tem uma ideia de investir em educação e acha que educação vai mudar o Brasil, mas aí, da forma que é investido em educação no Brasil, nunca vai fazer efeito, porque educação não é só dar diploma para alguém ou dar conhecimento, você tem que valorizar. E uma das coisas que você tem que mais valorizar é inteligência, propriedade intelectual. Se você não defende, não dá direito de propriedade intelectual para a pessoa, você não dá valor para o que ele produz. E o Brasil não tem essa cultura. No Brasil, o governo vem e eles praticamente querem que você estuda, mas se você estudar para quê? Você vai ganhar nada com isso. Nos Estados Unidos é o contrário. As empresas financiam as universidades com pesquisa. No meu PhD, a gente recebe 5 milhões de investimento da empresa de telefonia nos Estados Unidos, que chama AT&T, para fazer pesquisas na parte de segurança de 5G. Porém, todo aquilo que a gente descobrir, a empresa vai ser dona das patentes. Então, é outra forma de investir em educação. A gente está se formando, ganhando para estudar, e a empresa vai ganhar naquilo que a gente produzir. Então, essa é a forma que a educação teria que ser gerida no Brasil. Se você não valoriza as pessoas, se você continuar autorizando vir containers e containers de coisas piratas da China entrando no país e não valorizando o que os brasileiros produzem, o que os brasileiros inventam, você nunca vai ter valorização em educação, em produtividade de inteligência ou de propriedade intelectual. Então, patentes no Brasil está longe da realidade de valor. Porém, eles têm como ganhar dinheiro com as ideias deles fora do Brasil.
eu vejo que eu acho que até ser triste, porque aqui a gente tenta competir por commodity, a gente tenta achar que, por exemplo, o nosso setor industrial, que é o que tem que ser valorizado, mas não que não tenha, a gente é um país rico de recursos naturais, mas eu acho que a gente tem que aproveitar essa riqueza para investir mais justamente nessa valorização da educação, bem como disseste, não é a educação que vai por si nos salvar, mas a valorização sobre ela, a valorização sobre um estudo que é feito de alguém, de uma iniciativa privada, trazer e se beneficiar desse estudo, que aqui eu vejo que é muito visto até como fosse um vilão, assim, a iniciativa privada quer financiar o estudo, parece que não, ela está querendo extorquir a população, mas pelo contrário, é isso aí que vai levar o nosso grau. E quando você não começar a ver inventores ficar, pessoas que estão inventando, pessoas que estão criando coisas novas, mudar de vida, enquanto você não vê isso, as pessoas não vão começar a investir nisso. Isso tem que partir, tem que ter uma regulamentação séria do parte do governo. Nos Estados Unidos, quem vai atrás de quem fere as patentes é um juiz federal. Então, se eu descubro que alguém está usando a minha ideia, é uma corte federal. E é algo rápido. Quando você falou sobre promover a ciência, quase ninguém no mundo sabe por que a tecnologia 5G até hoje não conseguiu fluir no mundo. Mas o grande porquê é porque a empresa que tem a patente de 5G praticamente não tem a outra parte, que seria, eu diria, que fabricar telefone e vender telefones. Porque a empresa que inventou realmente, tem a patente de 5G é a Motorola, que é dona da maioria das torres de celular no mundo. Porém, eles não vendem celulares. A Apple tentou fazer a mesma coisa, infringiu, ou eu não sei falar em português. Tem muita coisa que eu não sei falar em português, vocês me desculpem. Mas a Apple praticamente saiu da regulação e começou a usar a ideia da Motorola, e eles hoje têm um caso, que tem uma corte americana, e esse é o grande barreira, ou a grande briga entre as duas empresas hoje. E isso foi uma das grandes barreiras que o 5G não chegou de uma vez no mundo todo. Além de todas as partes de segurança, a parte de patente, eles praticamente barraram. E hoje você vê também que nos Estados Unidos você não vai ver telefone da ZTE, todos os chineses que produzem aí no Brasil. Nos Estados Unidos, praticamente é Samsung e Apple. Os outros, eu diria para você que 80% é Samsung e Apple. E iPhone e Android da Samsung. Porque eles têm proteção para poder vender no mercado interno. Uhum. Tem telefone de 300 diferentes, por exemplo, só de telefonia. Então, isso faz com que as empresas não tenham vontade de investir no país. O Brasil fez uma coisa que eu falo para as pessoas que feriu o país e praticamente não tem conserto mais. Eu acho que é impossível, que é uma das coisas que eu fiz, que eu disse antes, eu trabalhei com automação de internet para um banco que atua em 165 países. No governo anteriores, no Brasil, o que eles fizeram? Eles abriu internet para todo mundo. Hoje você tem várias empresas pequenas que te ofertam internet. Foi ótimo, que abriu a oportunidade de muitas pessoas terem internet em casa. Porém, o custo de levar internet de um lado para o outro no mundo é muito caro. E essas empresas pequenas não têm poder de investimento. Então, o Brasil nunca vai ter internet como tem nos Estados Unidos. Porque as empresas pequenas, elas não têm dinheiro para poder investir. E as grandes não vão entrar, porque elas não têm mercado. Não tem como uma empresa grande entrar, porque ela não vai ter retorno. Não tem como não vai conseguir cobrar o valor que é o valor do serviço dela. Não tem como eu fazer um túnel para investir $1 bilhão que vai ligar o país de um lado para o outro, se eu não vou ter retorno. Então agora, vocês vão ficar com o que vocês têm. Essa é a verdade. Então a gente está escravo de uma internet ruim. É algo que ocorreu, que foi bom, não vou falar que foi ruim, porém teria que ter regulações diferenciadas e ter obrigação das empresas também investir. E ter planos de investimento para melhorar a infraestrutura. Uhum. Hoje é muito difícil você encontrar uma empresa grande que vai investir em infraestrutura de parte de internet no Brasil, porque elas não vão ter retorno. E fora que isso é dever do Estado, não é dever, ao meu ver, não, isso é dever do Estado, inquestionável, né? Não é dever da empresa privada assumir essa bronca.
É muito difícil. Mas eu Uhum. falo, patente para mim é algo que eu faço 12 horas por dia. Se vocês têm pergunta, têm dúvida do que é uma patente, de que são os direitos, ou como funciona, pode me fazer, que estou aqui para poder O tentar clarificar. pessoal que já trouxe algumas perguntas, aqui o Mark Marques falando que não há incentivo muitas vezes às informações, isso é verdade. Aqui o Wagner participou aqui com a gente falando que é muito favorável a pesquisa aplicada, as pesquisas precisam culminar em evolução para seus criadores e sociedade. Então, até pegando aqui o gancho do comentário do Wagner, o quanto que daí, a respeito desse incentivo que o governo dá, que as empresas privadas dão, se relaciona com a matéria de patente em si. Digamos, lá no setor de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa, já tem lá o diretor que entende da matéria de patentes, tem relação com o USPTO, tem treinamentos para o USPTO para o empresário também. A gente tem programas em todos os escritórios que a gente chama de outreach, que na verdade faz isso. Esse é o serviço do Atashi que tem no Brasil. Eu não sei quem é, mas esse é o trabalho dele. Era ir em universidades e praticamente vender ou propagar como funciona a patente nos Estados Unidos. Uhum. O que fica dentro do consulado do Rio de Janeiro, esse é o trabalho dela. É praticamente falar para vocês como funciona, explicar para vocês o processo e tentar trazer mais aplicantes brasileiros para os Estados Unidos. E fez me lembrar, tem uma patente que eu já li e que já usei como base, que é o dono da patente, é a Polícia Federal Brasileira, que é a forma de como eles recuperam dados de celulares, que foi uma coisa que quando ocorreu o roubo dos dados do Moro aí no Brasil, eu tinha certeza que eles iam descobrir que o Brasil e a Suíça são os dois melhores algoritmos nessa área. Então, a Polícia Federal Brasileira e a Polícia Federal Suíça têm os dois melhores algoritmos de recuperação de dados. Essa é algo que a minha especialidade é de arquivos e de pesquisa, e é algo que eu realmente fui a fundo. E quando falaram, eu falei, eles vão descobrir, porque eles são os melhores. Uhum. E a patente é do governo, é da Polícia Federal Brasileira. Que legal isso, pô, muito bacana ver isso. Uma coisa que, até trazendo a nível Brasil e Estados Unidos, aqui eu vejo que os maiores depositantes são as universidades, o que é uma realidade totalmente diferente nos Estados Unidos. Um dos maiores depositantes são as empresas privadas. E... Aqui eu diria que 98% das empresas privadas, e mesmo as universidades, a maioria delas que produzem pesquisa, elas estão produzindo para uma empresa que está financiando a pesquisa. É isso que eu fico indignado, porque não se casa isso aqui no Brasil, não se casa a matéria de patentes com a iniciativa privada, entendeu? Porque ela não é valorizada a matéria. Tu vê que parece que é apenas um título. E tem lá uma universidade que deposita 50 mil patentes, se for fazer caducidade, consegue anular metade, eu acredito, porque acaba que não é usado, não é explorado, é apenas um título. Com todo Mas respeito. o que eu te falei antes de educação no Brasil, da forma que a educação no Brasil é vista como educação, é diferente. Nos Estados Unidos, a empresa vai falar para a universidade o que ela precisa. No nosso caso, a AT&T precisa de uma tecnologia de 5G. Então, a AT&T investiu 5 milhões por ano para a universidade e vai falar, eu quero que você pesquisa nisso. Então, a empresa vai ditar o que é o mercado, o que é necessário para o mercado. Porque eu sei o que as pessoas estão comprando. Isso. Eu estou perto delas. É diferente. Não adianta você formar 10 mil pessoas em uma formação que não vai ter utilidade nenhuma. Quando a empresa privada entra com a universidade, a empresa vai ditar o que o mercado precisa. E o formando vai ter dinheiro, porque ele vai ter emprego quando ele sair. Que a maioria dessas pessoas que sai, que faz pesquisa junto com as empresas, sai empregado na própria empresa, já sabe a cultura da empresa, já praticamente ali ele já vai morrer, porque ele já sai empregado com bom emprego, já vai desenvolver para aquela empresa. A empresa vai ficar feliz, a universidade vai ficar feliz, porque vai aumentar a nota da universidade, vai aumentar como a universidade é vista, praticamente. Uhum. Então, é algo que, se você não casa empresa e universidade, não adianta você ter universidade. Porque não adianta você só dar diploma.
papel não vale nada. Então, não adianta você dar diploma para as pessoas. Se duas coisas não acontecer, não adianta dizer que eu investi 30 bilhões em educação. Você investiu em educação que Que jogou ajudou o fora, quê? O que que resolveu o país? praticamente. Quantos empregos gerou? É muito difícil, mas é a realidade. Quando você está nos Estados Unidos, tem universidades públicas, mas mesmo nas públicas você tem que pagar para ir, que são mais baratas. Quando essas universidades públicas, quer dizer que o custo vai ser menor, mas mesmo assim você paga para poder atender a universidade. E tem as privadas, as melhores são privadas. Então, no Brasil, a maioria são públicas, tem muita gente inteligente no Brasil, isso eu disse para você. Quando você começa a voltar as coisas, que eu lembro quando eu estudei no Brasil em 2000, que em Goiânia, eu sou goiano, tem uma empresa que chama, não sei se ainda tinha, que chama Politec. Politec foi a empresa que começou a desenvolver a tecnologia de fazer leitura de ARS, de fazer leitura do olho, que depois se juntou com Israel. Pergunta quantas patentes eles adquiriram disso. Eles poderiam dominar essa tecnologia até hoje. Se eles tivessem entrado e seguido toda a família, eu diria isso, de patente dessa área de reconhecimento de face, de reconhecimento de olho, de reconhecimento de ser humano, de reconhecimento de objetos, eles hoje poderiam ser como dominar o mundo nisso. Mas nada foi feito. Eu não vejo a Politec dominando nada. Se ainda existe. Mas eles foram quem começaram essa ideia. Eu me lembro muito bem, eu tinha um professor que trabalhou no projeto e eles começou a ideia. No Brasil tem muita gente inteligente na parte de tecnologia. Eu sou de tecnologia, eu falo mais de tecnologia porque eu sou de tecnologia, mas eu recebo patentes da China o tempo todo, da Índia. Eu não recebo coisas do Brasil. Então tem algum buraco negro aí que não faz com que os brasileiros vendam a própria inteligência ou vendam a sua inteligência, a sua propriedade intelectual. Aí, porque se os russos conseguem trazer, se os chineses conseguem trazer, por que o Brasil não consegue trazer? Exatamente. E bem como você acha, a própria inteligência, porque isso é inteligência, né? A gente prefere ser escravizado pela tecnologia estrangeira do que a gente produzir nossa tecnologia nacional e competir com os estrangeiros. Isso que eu vejo que, para mim, é o maior atraso do nosso país. Mas, E bom, mesmo, quando a gente fala de patente, pessoal, mesmo dentro das Forças Armadas, a gente tem várias patentes. Por que você acha que os Estados Unidos é uma das Forças Armadas mais forte que tem no mundo? Porque praticamente quase tudo dentro das Forças Armadas é patenteado. Todos os nossos aviões são patenteados. Todas as nossas partes de arma biológica, de reconhecimento, de definição, são patenteadas. Só os Estados Unidos têm direito de usar aquela ideia. Então, é algo que todo mundo imagina, mas o Exército aplica para patente? Sim, todo. Eu diria para você que a Marinha Americana tem muitas patentes. A Força Aérea Americana tem várias patentes. Então, se eles que tá com Forças Armadas na linha de frente testando, inventou coisa nova, fez alguma coisa para melhorar o que já existe, eles vão patentear. E claro que o governo é dono. A gente tem até, nos Estados Unidos, tem aqui em New México, tem uma agência que praticamente faz pesquisa e patenteia coisas relacionadas com o governo em si. Mas o governo americano também tem várias patentes. bom, Não é só- vou atenção para a pergunta do pessoal. E só antes eu vou fazer mais duas perguntas aqui que, pô, tinha separado um monte de pergunta para fazer para o Antônio. Até já havia comentado com ele, mas acabamos indo por outros assuntos, o que também achei que foi incrível. Mas uma questão mais técnica de examinador americano. Quais são os maiores cuidados que um examinador de USPTO toma na hora de examinar uma patente? Então, primeira coisa, você tem que saber se uma coisa realmente é patenteável. Eu diria para você que é muito fácil. A primeira coisa que você for fazer é se algo, como eu digo, que se você tiver um papel e uma caneta na mão, se você consegue fazer aquilo em papel e caneta, praticamente não é patenteável. Mas tudo aquilo que tem serventia, que serve para alguma coisa na vida da pessoa, que não é só uma ideia, que é algo que você pode pôr em prática, é patenteável. Então, se você inventou uma máquina que vai melhorar
em alguma coisa, aquilo pode ser patenteável, desde que ninguém nunca fez aquilo ainda. O material que você usou, você vê coisas que são loucas. Então, a primeira coisa é você identificar se é ou não. Depois que você identificou, você tem que ver se realmente a pessoa que está pedindo o registro daquela patente tem o conhecimento da patente, não está mentindo, não está só falando coisas que é abstrata. Então você tem que saber, e baseado no que ele escreveu, se ele tem suporte para realmente sustentar o que ele está pedindo. E depois, tem outra coisa que a gente tem que saber, se a linguagem que ele usou é clara o suficiente para qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento na área poder ver e entender. Então, você fazer uma patente que ninguém entende. Então, são 3 primeiros passos. Depois disso, aí quando você começa a ver o que eu chamo de scope, que é quanto a maioria das empresas vai pedir tudo. E é quando você vai chegar em negociação para poder chegar em um ponto. Sim, para chegar ao que é patente mesmo. Você nunca vai conseguir uma patente nos Estados Unidos na primeira vez. Eu diria, quase nunca. Eu nunca vi. É um processo. Eu disse para você que demora 3 anos para a gente começar a examinar. É um processo que vai levar mais ou menos 2 anos para você conseguir a patente. Vou te mandar e vai ser negociação, entrevistas, conversas. E a gente vai chegar em funil e chegar e vou te dar o que realmente que eu penso que você merece. Que o meu julgamento, por isso que onde eu falo que o trabalho de examinador de patente é muito... É algo que decisões muito críticas, porque é o que eu vou pensar. Esse é o que ele, não é o que ele merece. Isso aqui é o que vai beneficiar as duas coisas ao mesmo tempo. Vai beneficiar a sociedade, vai beneficiar a empresa. E eu diria que se você for advogado e você for um advogado inteligente, se você aceitar e conseguir uma patente com menor escopo no início, nos Estados Unidos você cria uma família. Depois você pode continuar aplicando e você, na verdade, faz aquela patente ter vida por muito mais tempo. Eu fiz uma patente da Apple que praticamente hoje está com o 6º filho da patente. Que é praticamente como a Apple, como o iPhone, quando você recebe um text message ou um e-mail, sugere para você adicionar um item no seu calendário, ou sugere, se na mensagem vem no telefone, a Apple sugere para você adicionar aquele telefone nos seus contatos. Então, a primeira patente já virou 6 patentes. Com eles naquilo desde 2016. Então, pegou a primeira e eles só vão fazendo. Isso faz com que eles tenham proteção por mais tempo. Então, se você é inteligente, você aplica por pouco, tenta pegar pouco e guarda para os próximos pedidos. Isso que o Tony está falando é muito legal. Família de patentes, que são várias patentes que são relacionadas na matéria. Inclusive, era uma coisa que eu queria te perguntar, que é uma coisa que a gente faz muito lá no escritório. A gente pega uma patente e pega a reivindicação, o escopo dela bem certeiro, para não dar nenhuma margem de discussão administrativa. Exatamente isso como está dizendo. A gente lá no escritório pesa muito por isso, por esse cuidado de fazer um pedido de exame que haja o menor questionamento do examinador possível. E, pelo jeito, os Estados Unidos também usam essa tática. Inclusive, até uma coisa que falaste antes de Microsoft, fazer o depósito de patentes. Advogados da Microsoft, eles devem avaliar muito bem antes de fazer o depósito. Eu não disse, mas quando você trabalha com Microsoft, com Apple, com Amazon, você vai ter um advogado interno da empresa e uma empresa de advocacia externa. Então, normalmente, quando eu tenho entrevista, quando eles me pedem para fazer entrevista comigo, eu vou ter 4 advogados defendendo um caso. E como brasileiro que vou estar defendendo a minha ideia. Mas a coisa que eu aprendi na vida é que quando você escreve algo, que você pensa algo, você pode defender aquilo, você pode ir com calma, que você... Não é que é uma guerra entre eu e eles. Se o que você escreveu, você conseguir te defender, você pode deixar embora que você vai ganhar. Vai ganhar. Que legal. Mas, as empresas grandes, tudo tem advogados internos e advogados externos. Os internos praticamente vai cuidar de falar com os engenheiros e os externos vai cuidar da parte burocrática. Que legal. E a Amazon é uma das empresas que eu mais gosto de trabalhar. Não gosto de trabalhar muito com o Facebook, porque às vezes porque são muito difíceis de negociação, Google e Facebook. O Facebook já conseguiu patente comigo, mas Google nunca conseguiu. A Amazon, eu gosto de trabalhar com eles porque eles não têm, eles não têm miséria.
eles não têm argumentação, eles só continuam pagando. Eles têm muito dinheiro. A Amazon não pensa, eles só continuam investindo, investindo e vai pagando. Eles não têm, então é muito... para mim, como examinador, é muito bom. Porque é muito mais fácil para mim. Muito mais fácil, você vai lá e nega. E uma coisa, eles tentam pegar um produto físico e mostrar a aplicação da patente no produto físico. Não sei se isso é possível no sistema americano. Como você fala físico, como experimento, como Exatamente. Digamos assim, tu tá negando lá a patente de um celular da Apple, de um iPhone. Eles vão lá e levam para ti o iPhone e embasam através de um vídeo, mostrando como funciona a patente do a gente, celular. baseado nas leis americanas, no dos códigos que tem, a gente não precisa ter experimento, a não ser que o experimento é realmente necessário para provar aquilo. Realmente, patentes que requerem experimento são patentes de medicamento, patentes de plantas. Esses são as que têm experimentos. Praticamente, se você desenvolver um milho novo, você vai ter que plantar o milho. A nova PTO tem praticamente como se fosse uma fazenda, onde eles vão testar se realmente aquela semente vai ser o que eles estão falando. Então, esse requer mais experimento. A parte tecnológica não tem, eles não têm isso. Mesmo porque quando eles aplicam para patente, porque demora muito tempo a examinação, eles já está implantado, você mesmo pode olhar no seu telefone. Que legal. Outra patente que eu fiz de um dos cofundadores do Google, que ele saiu e montou a empresa dele mesmo, investiu muito dinheiro, tentou pegar uma patente, mas não conseguiu. E eu não acho que até é um aplicativo que ele criou, e um site que chama Time and Place, que praticamente falava para as pessoas onde elas estavam, os comércios, as coisas estavam abertas, o tempo onde a pessoa estava. Ele não investiu muito dinheiro e não conseguiu êxito naquele investimento. Mas Facebook e Google, eu vejo coisas, principalmente do Google. Esses dias eu estava falando com um dos meninos que trabalham comigo. A forma que o Google praticamente calcula quando você faz uma pesquisa, como ele cobra do cliente, como ele faz dinheiro com você sem você saber. A patente do Google que calcula do tráfego pago do Google Ads, praticamente quando você coloca lá que quer ir num restaurante, só do seu link aparecer na tela do Google, o Google cobra, o algoritmo vai te cobrar 15 centavos só para aparecer. E os primeiros que aparecem, porque é como se fosse um leilão, é os que pagam mais, porque você pode pagar mais. Para aparecer primeiro. Fila. E quando você vai ali, se você clicou em cima daquele link, ele vai cobrar do dono daquele estabelecimento mais 50 centavos. E naquele momento, o Google, o algoritmo, pega o seu geolocation. Ele vai pegar a sua posição do GPS da Terra. Se você dirigiu até o estabelecimento, ele vai te cobrar mais $1 do estabelecimento. Então, você fala que isso não é propriedade intelectual. Eu digo para você que o brasileiro pode fazer coisas muito melhores do que isso. Eu tenho muito amigo de faculdade que são pessoas que têm muita criação. Eu mesmo, quando eu fiz meu projeto final de curso, fiz com 3 amigos, e a nossa ideia de projeto final de curso, que a gente deu nota máxima, hoje é uma das empresas, uma empresa enorme, faz o que a gente pensou em fazer em 2004. Tem uma empresa que se chama ServiceNow, que provavelmente faz o que a gente fez no nosso projeto final de curso em 2004. Só que a gente não tinha nem ideia de que isso ia tomar uma proporção desse tamanho hoje. Que é praticamente controlar, praticamente você fazer um controle de codificação. Quando você começa a ter erros em sistemas, você automatiza como você coleta as informações dos erros para te ajudar a resolver os erros no futuro. Que hoje a IBM, na verdade, faz isso automaticamente. Muitas empresas automatizou isso, que eles coletam erro de sistemas, que eles são autocorretivo automático. Que legal. Bom, e uma última pergunta que eu quero te fazer também daí sobre os exames dos Estados Unidos. Como é que funciona a separação no USPTO, entre o setor de marca e o setor de patente? Como é que se divide quem examina marca e patente? Tem algum contato? Não, a gente são praticamente 4 escritórios diferentes, né? São 4. E o USPTO, Trademark. Trademark nos Estados Unidos tem muito menos valor do que patente. Patente vale muito mais dinheiro. E a maioria dos examinadores de trademark são advogados. Porque trademark não requer tanto saber de engenharia ou saber específico.
Então, a maioria dos examinadores de trademark são advogados. E é muito mais fácil você conseguir um trademark do que você conseguir uma patente. E outra coisa, quando você consegue uma patente ou um trademark nos Estados Unidos, para você manter ela viva, você tem que pagar uma taxa todo ano. Então, não é só você pegar a patente. Por isso que patentes nos Estados Unidos, não sei se no Brasil é assim, por isso que patentes nos Estados Unidos tem muito valor. Porque quando você adquire, para você manter ela viva, você tem que pagar por todo ano uma taxa. Se você não paga, ela vai ser invalidada. Então, esse é um pente que, na verdade, o governo faz para deixar só as coisas que realmente valem a pena viver. Uhum. É separado. O trademark é totalmente separado. A parte de patente, eu diria que é 80% do escritório, os outros 20% é o copyright, que na verdade os direitos autorais, é diretamente ligado com a livraria do Congresso. Sim, nada a ver com o USPTO, que julga propriedade industrial. Ele faz parte do USPTO, mas não diretamente. Uma coisa que a gente não falou muito, que é a parte de trade secrets, que aqui, não sei se no Brasil tem isso, mas aqui... Segredo de indústria. Isso. Aqui tem muito segredo de indústria, que é outra coisa que é bem diferente, que se você não precisa de revelar. Com patente, você tem que revelar tudo. Quando você tem um segredo, você não tem que revelar. Ele fica secreto. Mas o segredo faz uma aplicação. Isso. Por isso que até hoje você tem uma Coca-Cola da vida que domina o mundo, que ninguém sabe a fórmula da Ninguém Coca-Cola. sabe qual é a receita da Coca-Cola. E eles seguram aquilo. Eles não são obrigados a revelar aquilo para ninguém. Tem vários trade secret, mas e patente de medicamentos são as que valem mais dinheiro dentro do país. Tem praticamente patentes de medicamento que valem $1 milhão. Que você tem 20 anos para explorar o mercado americano exclusivamente. Agora você imagina explorar o mercado como os Estados Unidos por 20 anos. Se você realmente ouvir algo que vai mudar algo na sociedade, você vai ganhar muito mais dinheiro. Sim, imagina, uma proporção gigante. Bom, vamos se encaminhando para o final, então, respondendo o pessoal aí que tiver dúvidas, quiser mandar uma pergunta, aproveitar essa oportunidade aqui com o Antônio. Enquanto isso, vamos respondendo umas perguntas aqui que o pessoal já mandou. O Bernardo mandou aqui a respeito do julgamento da ADI 5529. Não sei se chegou a ficar sabendo desse julgamento, Antônio. Acho que deve ser uma coisa até bem distante aí. Não. O que acontece é que aqui no Brasil, se vocês levam 3 anos para julgar uma patente, o Brasil tem uma média de 8 anos para examinar uma patente, né? 8 anos? 8 anos. Essa é a média. E o que acontece? Para ter noção o quão grave que é aqui, hoje se tem um trabalho muito forte do NPI para combater o backlog de patentes, combater fila do exame de patentes. No entanto, a lei da propriedade industrial, ela começou a prever no artigo 40, o parágrafo único do artigo 40, que uma patente ela tem vigência de 15 anos para modelo de utilidade e 20 anos para privilégio de invenção. Vocês aí não têm modelo de utilidade, né? Mas aí a gente divide esses dois tipos de patente. E daí o que acontece? Às vezes o pedido de patente demorava 15 anos e o de privilégio de invenção 20 anos para ser examinado. Daí a patente ela já nascia morta, porque o INPE aprovava a patente e já nascia expirada. E daí o que foi feito? Lá nesse parágrafo único foi estabelecido que se daria mais 7 anos de vigência da patente de modelo de utilidade e mais 10 anos da patente de privilégio de invenção. Só que nesse julgamento da ADI 5529, o STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que isso era inconstitucional e não seria aplicado para medicamentos. Então acabou que patentes de medicamentos elas têm essa condição de poder nascer morta, nascer sem direito de patente. Como é que tu vê isso? É muito diferente da gente. Eu esqueci uma coisa que ele falou, os Estados Unidos é capitalista, então tudo aqui, quem paga mais tem coisas na frente. A gente tem um processo que se você paga mais, eu diria que você vai ser examinado em 6 meses de prazo, você vai ter seu resultado, mas você vai pagar mais. Tem um processo, você paga mais e recebe mais rápido. E outra coisa, depende da sua idade. Se uma pessoa que é o inventor aplicou tem 65 anos de idade, você vai receber o resultado, eu diria que menos de um prazo. Então, tem regras para beneficiar o inventor. Então, você pode pagar para receber mais rápido e você pode, dependendo da sua idade, porque a ideia é de você receber os benefícios em vida. Então, quando você tem mais de 65 anos de idade e aplica como inventor, a sua patente tem prioridade e vai ser examinada mais rápido. E outra coisa que acontece dentro do escritório de patente é que
quando a pessoa aplica como e tem um erro que é do examinador, automaticamente, quando você provou que o erro foi do examinador ou que foi do escritório, a patente é estendida. Se eu fiz uma decisão e você recorreu e foi para a corte, para o fórum, e você fórum, o tempo que você esperou vai ser adicionado na vida da patente. Uhum. É uma visão de que é uma visão para privilegiar sempre O inventor. O inventor, né? O requerente. E que aqui às vezes parece que não, além de o inventor tem que competir com o mercado, ele tem que competir contra o Estado também. Até o que disseste, é um país capitalista, Estados Unidos. Eu não quero entrar num cunho político aqui, mas o Brasil em tese também deveria ser, né? Mas enfim. Eu vejo a maioria do pessoal que eu recebo aqui, que eu faço, como é que paga mais caro para poder receber mais rápido, são os canadenses. Normalmente, quando vem patentes do Canadá para os Estados Unidos, eles pagam mais caro, porque é mais caro, é $1.000, $2.000 mais caro. Não é uma coisa super caro. Outra coisa que eu não falei antes, nos Estados Unidos, só em 6 meses de prazo que você aplicou, é publicado. Mas você pode pagar uma taxa e isso ficar publicado só quando sai o resultado final da patente. Uhum. Você paga mais caro, você guarda o segredo por mais tempo. Isso é algo que o Google e a Amazon faz com todas as patentes que eles aplicam. Você nunca vai se ver um PGPoke, que a gente chama de pré-publicação, do Google e da Amazon. Eles pagam lá mais caro $500 para ninguém ver o que eles estão fazendo, até que seja autorizado ou negado. Bah, então, por isso que maravilha. Que o órgão do USPTO é independente, é rico, porque a gente também cobra muitas taxas. Uhum. É algo que faz a diferença e faz valorizar também. No final, todos saem ganhando, porque o USPTO ganha, a empresa ganha por ter essa possibilidade de pagar essa taxa. E uma coisa que eu acho muito injusta, até estava pensando a respeito nessa pergunta do Bernardo, é porque aqui no Brasil, uma empresa que vem do estrangeiro, uma Pfizer, que trabalha na área de medicamentos, onde essa ação foi julgada, ela vai fazer a patente ser aprovada rápido, ela vai contratar bons escritórios que vão tomar cautela no pedido. Mas aqui o cara que está começando, que não tem essa condição, ele já vai começar desacreditado no sistema de patente, sabendo de uma notícia dessas. E quando questionado por advogados, às vezes mal orientado, vai dizer, realmente nem vale a pena seguir. Então, nós só bota o nosso país mais para baixo. É aquilo que eu disse antes, isso é o que vai acontecer e ele não vai ter mais interesse em investir e crescer. Então, é o que eu sempre falo. Ele não vai... O que eu faço é defender o empresário, mas também defender a sociedade. Uhum. Ao mesmo tempo, dar condições que a empresa vai ganhar dinheiro, mas saber que ele não vai monopolizar a sociedade e vai escravizar a sociedade em cima do produto dele. Então, esse é um balanço. Essa é a vida de patentes nos Estados Unidos. Às vezes, eu, talvez por ter vindo do militarismo, faço as decisões muito mais rápido que meus colegas, que eu tenho vários colegas que são advogados, que eles têm muito mais senso, eu diria, humano, do que de alguém que veio do militarismo. Então, eu faço decisões, é muito mais... Eu não vejo muito... Eu vejo o que é racional. Não olho muito na parte humana. Eu vejo o que é bom para a empresa, que é bom para a sociedade, e eu fico no meio. Que legal, que bacana. Mas você vê a média de aprovação comigo é bem abaixo. Mas com o governador mais carrasco aí. Uma coisa que é interessante, que você nota para as empresas grandes, patente só tem valor se tem muita documentação. Então, se você achar que você vai pegar uma patente e vai aprovar ela da primeira vez e vai ter valor, não vai ter valor. Uma coisa que eu aprendi com patente é que quanto mais documentação tiver a patente, mais valor ela vai ter. Quanto mais difícil for a patente, e quanto mais você documentar ela, mais valor de mercado ela vai ter. Porque é a forma que provou que realmente você é único. Isso é algo que a Apple faz com todas as patentes. Você pega um arquivo da Apple, quando você pega um caso da Apple para poder fazer, você vai ver lá 300, 400 páginas. Quando você termina, vai estar lá em 2.000, 3.000 páginas. Então, realmente tem toda uma documentação. E por isso que eles valem dinheiro, eles podem cobrar o que eles cobram hoje do usuário. Porque eles documentam tudo muito bem documentado e eles tentam se defender de todas as formas possíveis. Sim, que legal. Que baita trabalho profissional dos advogados.
A pergunta aqui do Danilo sobre o custo médio de patentes, R$ 50.000. Isso aí é só de taxas, né? Ah, não, inclui o advogado. Eu diria que para Inclui o você trabalho de uma patente advogado, chegar tá? na minha mão para me examinar custaria uns R$ 10.000, US$ 10.000. Tô falando em Uhum, dólar. Até uhum, chegar em mim, custa mais ou menos US$ 10.000. As taxas não uhum, são muito caras, o mais caro vai ser advogado. uhum, Eu acho que você gastaria em média uns 2.000 de taxa, uns 8.000 de uhum, advogado. Advogado é o mais caro. A, a parte de trademark, de marcas, é bem mais barato. E você pode uhum, registrar sua marca tranquilamente. Você consegue registrar uma marca com US$ 2.000 ou menos. uhum, Bem mais barato. Patente que é, por gerar muito dinheiro, já requer muito mais conhecimento. uhum. Entendi. E bom, a Lorena está perguntando aqui como ela pode trabalhar com patentes nos Estados Unidos. Então, para você trabalhar examinando ou trabalhar criando? Se for como Eu. examinador, você tem que ser. Para você ser funcionário público federal americano, você tem que ser cidadão. Todos os examinadores, todas as patentes são dados confidenciais, então a gente não. Tudo é como se fosse propriedade do governo. Você só pode trabalhar no local que é específico deles. Então, você vai fazer uma pesquisa de sua vida muito maior. Então, você tem que conseguir passar nessa pesquisa, né, como se fosse uma investigação da sua vida inteira. Vai te restringir de fazer várias coisas, porque aqui eles fazem de tudo para não ter corrupção, para não ter nada errado. Então, você não vai poder investir em estoques, em bolsa de valores, sua família não vai estar diretamente ligada com nenhuma área que você examina. Você não pode ter. E mesmo depois que você sai, tem um período de tempo que você não vai poder fazer. Mas se você quer trabalhar como agente para aplicar para patente nos Estados Unidos, eles têm como se fosse um OAB, que todo examinador também tem que fazer isso, que chama de como se fosse um OAB de patente. Uhum. Tá? E fazer o exame, eu já fiz, não. Se você ver o manual de patentes americano, é enorme. É enorme. Chama de MPP. É enorme, mas eu diria que se você estudar, você consegue passar. E eu acho que. Eu não vi dificuldade quando eu fiz. Eu fiz só uma vez, consegui passar da primeira vez. Mas se você passou nesse OAB de patente, que seria, você já tem direito de ser agente. Você pode ser um agente. Todos os advogados também passam pelo mesmo exame. Então, o Togo pode ser uma pessoa que pode ser agente da propriedade industrial e vai fazer essa prova, e um advogado também vai fazer essa prova, e ambos concorrem para ser, ambos concorrem não, ambos são submetidos a esse exame para trabalhar junto ao USPTO, fazer aplicações no USPTO. Essa é a verdade. Você tem advogados que aplicam, você tem agentes. A agente vai te cobrar muito menos que o advogado. Mas aqui tem essas duas possibilidades. E você pode aplicar como inventor, como ninguém. Que você vai lá e você mesmo aplica. E daí não tem nenhuma exigência de exame nem nada, claro, porque o agente é uma pessoa que vai se confiar, né? A gente já tem até uma parte do escritório que auxilia você, como inventor, fazer isso. Tem uma parte do Hum, escritório, tem uma seção, eu diria, do escritório, que vai ajudar o inventor a fazer, a colocar sua patente lá dentro. Em todos os uhum, escritórios tem laboratórios de computação para você ir lá e pesquisar sobre as patentes que já existem. A gente não vai ensinar você a pesquisar, mas lá tem tudo que eu tenho acesso, você vai ter acesso lá. uhum. Então, não sei se isso tem no Brasil, mas a gente Tem um tem. programa parecido, mas nem eu acho que deve ser bem melhor nos Estados Unidos. A gente, como a gente falou antes, a gente tenta ser mais amigo do inventor possível. E a ideia Uhum, dos Estados Unidos é beneficiar o inventor. uhum. Que legal, que legal. Bom, estamos chegando no final aqui, acho que já passamos aí mais de uma hora de live. Se alguém tiver mais uma última pergunta aí, última chance de aproveitar aí os conhecimentos do Antônio. E bom, acho que não tem mais perguntas para fazer aqui, até que se eu for continuar, a gente vai a noite inteira aqui, Essa é a então. verdade. Então, vou esperar se vem alguma pergunta, mas eu gostaria de agradecer a oportunidade que eu tive aqui de falar com vocês. É a primeira vez que eu falo de patente com brasileiros. Uhum, Quando eu falo de patente, quando eu falo o que eu faço, a minha família entende bem o que eu faço, que é a minha profissão hoje em dia, porque é difícil de fazer um brasileiro entender o que é patente. Mas eu quero falar de patente para o brasileiro. Se você tem dúvida, quer saber mais, tem uma pergunta específica, pode me mandar no direct. Eu respondo você no meu. Não vou dizer que vou responder no mesmo dia, mas assim que eu tiver tempo eu vou responder. Então, eu sou aberto e a minha missão quando eu vim para a rede social foi praticamente mostrar a minha trajetória de como eu saí de Goiás até onde eu cheguei hoje no USPTO e agora eu quero incentivar pessoas
a correr caminhos que levam elas a ser bem-sucedidas na vida, a ter uma vida melhor. Que eu praticamente saí de uma família humilde, praticamente do nada, da fazenda do interior de Goiás, estudei e nunca tive ajuda, nunca tive política ou nada envolvido na minha vida. Então eu cheguei onde cheguei por merecimento, por mérito, por escola, por batalhar. Então essa é algo que eu prego para as pessoas e para isso que eu vim. E quando eu disse para você que aqui a minha carreira começou como militar e demorou para mim 10 anos para voltar a trabalhar com computação. E depois, agora tem 4 anos que eu sou examinador de patente. E eu nunca acho que estou no final de carreira. Eu sempre procuro novos desafios. E Que legal. terminar meu PhD, eu vou ver o que será o meu próximo passo. Mas eu gostei da área de patente. Talvez um dia eu possa ser o Watashi no Rio de Janeiro. Talvez eu possa ir para outro lugar do mundo, mas quem sabe do amanhã é só Deus. Que legal, que legal. Muito bacana com essa história. O João Victor perguntou aqui, quanto tempo demora para um exame de marco? 6 meses, não? Se você conseguir a primeira, assim, rapidão, da primeira vez, porque marco é diferente. É no máximo um ano. Um ano, no máximo um ano. E não é complicado de aplicar. Eu vou, em breve, uma das coisas que eu estou fazendo, eu estou traduzindo e a forma que é feito todas essas etapas para explicar, para vocês entenderem em português, porque a gente tem cursos em espanhol, mas não temos em português. Então, eu estou traduzindo tudo como funciona, de etapa por etapa, e depois vou começar a difundir, vou começar a passar para as pessoas para ajudar elas. Que legal, que legal. Beleza, que legal, muito bacana ouvir toda a tua história, Antônio, poder ter o privilégio de estar aqui contigo compartilhando isso. Muito obrigado mesmo pela participação, por ter aceitado o convite, por ter ficado até agora aqui com a gente. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo aqui com a gente. Realmente foi muito bom. Acho que fazia tempo que eu não vou dizer que eu também fiz outras lives com outros convidados muito boas, mas isso aí realmente aprendi muita coisa hoje. Então, você ou qualquer um dos que viu a live, ou outras pessoas também que vocês sabem que precisa de conhecer patentes dos Estados Unidos, pode sentir livre para poder me mandar pergunta ou para me contactar, que eu vou fazer o meu melhor para poder responder a pergunta para vocês. Que legal, beleza. Então então vou finalizar aqui. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Antônio. Uma boa noite aí para ti também. E até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.